Muito boa tarde aos ouvintes da Rádio Voz da Planície de Beja. Uma boa tarde também a quem nos acompanha através do Facebook da Incubadora de Inovação Social do Baixo Alentejo. Desta vez, o Agir Local, a terceira temporada das Fênix Talks, vai terminar o seu quinto episódio. Portanto, esta terceira temporada termina aqui em Mértola, precisamente na Vila Museu e neste espaço fantástico da Casa Amarela com o Rio de Fundo. É um cenário, no mínimo, interessante para a temática que trazemos aqui, a Mértola, nesta quinta-feira, como é habitual nas Fênix Talks. Aproveito já para cumprimentar o João Cascalheira, é o coordenador da Incubadora de Inovação Social do Baixo Alentejo, e para lhe pedir também que faça uma pequena apresentação dos objetivos desta sessão, que hoje tem um painel alargado de convidados. Boa tarde. Boa tarde, Ana, boa tarde a todos. Primeiro de tudo, agradecer o estarmos aqui neste espaço, e realmente nós terminamos aqui a terceira temporada das Fênix Talks com este Agir Local em Mértola, e terminamos de alguma forma num espaço que simboliza aquilo que nós viemos a falar durante estas 5 sessões, não é? E portanto o que nós pretendemos com este Agir Local foi demonstrar a importância dos empreendedores nos territórios para o seu desenvolvimento. Portanto, a intervenção que estas pessoas têm para que se criem empregos, para que se crie riqueza, para que de alguma forma tenhamos aqui condições para que as pessoas possam fixar nestes territórios. E portanto, nada melhor do que terminarmos exatamente no exemplo de um empreendedor, de alguém que decidiu fixar-se em Mértola e de alguma forma cumprir aquilo que acabámos de dizer. Por outro lado, Mértola é um espaço com o qual a incubadora tem vindo a desenvolver muito trabalho, e também não é por acaso que terminamos aqui, exatamente porque diversos projetos têm vindo a surgir aqui deste concelho. Aliás, é um dos concelhos onde há mais investimento em inovação social, mesmo por parte da própria autarquia. É também um concelho onde nós temos muitos projetos interessantes, até pelas características do próprio concelho, quer a nível demográfico, quer a nível de alguma dispersão populacional que não é normal no Alentejo, né? Normalmente nós no Alentejo temos uma estrutura demográfica de concentração da população em núcleos urbanos mais ou menos grandes, mas aqui em Mértola realmente temos essa diferença de a população estar mais dispersa em pequenos núcleos e aglomerados populacionais. E portanto o grande objetivo deste programa será percebermos que projetos e que dinâmicas existem aqui neste concelho. Também daí a escolha dos convidados que vais fazer a seguir, e pronto. E o grande objetivo que temos é efetivamente percebermos a importância destes projetos e do empreendedorismo para o desenvolvimento destes territórios. Aproveito só para reiterar, e quem nos acompanha através do Facebook da Incubadora já percebeu que utilizamos as regras da Direção-Geral de Saúde, portanto colocamos a máscara quando não estamos a falar, retiramos a máscara sempre que tivermos que falar. Dou as boas-vindas a esta Fênix Talks ao Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Mértola, Mário Tomé. Pegando aqui nas palavras de João Cascalheira, a Câmara de Mértola é um exemplo disto mesmo, de um agir local e de uma autarquia que faz e tem um valor de investimento ao nível da inovação social significativo. O que é que podemos avançar a quem nos acompanha, quem ouve estas iniciativas sempre à quinta-feira, a iniciativa Fênix Talks, daquilo que a Câmara de Mértola vai fazendo nesta área? Boa tarde. Boa tarde a todos. Antes de mais, cumprimentar-vos a vós e cumprimentar a Incubadora. É um projeto que nos despertou curiosidade desde o início, e depois, e tentando ser sintético, dizer-vos algo mais macro, mais estruturante, que é o município ter a capacidade, e portanto falar assim com um bocadinho de audácia, mas falar de identificar aquilo que são projetos e aquilo que são a capacidade de intervir nos territórios, potenciar aquilo que são as nossas qualidades e mais-valias, e ser aquilo que eu penso que é o papel dos municípios, aquilo que eu penso que é o papel das autarquias, que é ser complementar àquilo que são tanto as ações e aquilo que é a intervenção dos agentes no território. Foi isso que o município fez em três projetos em que fomos solicitados para ser investidores sociais, para ser complementarmos precisamente àquilo que é financiamento de inovação social. Foi essa capacidade que tivemos. Depois, ter também esta ação no território, que é muitas vezes os municípios, portanto, têm esta missão, e que não é fácil de conseguir naquilo que é
o anonimato, muitas vezes, e que é dificuldade para um município agir assim, mas perceber-se que por detrás de uma ação, por detrás de um projeto, por detrás de uma ideia, alguém tem que ter a coragem e a audácia de dizer presente, de ter a capacidade de investir, digamos assim, ou de definir investimento para determinada ação, para determinado projeto, e foi isso que fizemos, portanto, com 2 ou 3 projetos, portanto, eu não vou entrar neles precisamente por estar aqui quem os coordena e quem intervém neles, que fará isso muito melhor do que eu, mas, portanto, nesta primeira intervenção, dar-vos essa nota, que o município de Mértola percebeu isso, esteve muito perto da incubadora e muito perto da inovação social desde o início, percebeu aquilo que era esta visão de investimento para os territórios, fomos complementares àquilo que foi necessário, e pelo menos em 2 projetos muito importantes para aquilo que é a ação no território, com o respeito por todos, mas destacando a Cozinha da Avó e por uma dinâmica social que tem tido na comunidade, numa localidade em concreto que é Santana de Cambas, no concelho todo, mas com essa especificidade local, e também no projeto dos paliativos da Santa Casa da Misericórdia, em que o município teve a capacidade de ser determinante para dar continuidade a um projeto de intervenção numa área tão sensível, quando tinha terminado um financiamento anterior, e foi essa capacidade que tivemos, não existindo investimento por parte do setor privado, foi o município que teve a capacidade e a coragem de o fazer, e sobretudo dizer que no futuro não será diferente, que é assim que continuaremos a agir, por percebermos a importância que isto pode ter para a intervenção dos territórios, no fundo. Passamos já para Rosinda Pimenta, é vereadora da Câmara Municipal de Mértola. O vice-presidente Mário Tomé já aqui identificou um ou outro projeto onde a autarquia foi investidor social. Também falou de alguma forma desta capacidade que a autarquia encarou logo de início de ser importante esta aposta na área da inovação, mas a Rosinda, a vereadora, tem estado mais ligada diretamente a estes projetos de inovação social e de investimento por parte da autarquia no terreno. O que é que podemos aqui avançar a quem nos acompanha, aqueles que lhe pareçam e que na sua perspectiva e acompanhamento quer aqui destacar? Boa tarde, seja também bem-vinda aqui à Casa Amarela, a Mértola é sua terra, portanto estamos em casa, não é? Boa tarde e obrigada pela oportunidade de mais uma vez falar sobre os processos que estão em curso no território. O chapéu da inovação social é sobretudo também o chapéu de uma estratégia de resposta a problemas que são estruturais no território e que são subejamente conhecidos, e no fundo resulta de uma abordagem muito proativa, assente na urgência do fazer. Portanto, nós sabemos que os problemas existem e, portanto, a perspectiva de apostar na inovação social decorre da observação de que, para responder a projetos desta natureza, com esta estruturantes, portanto, e que tem a ver com, por um lado, a demografia, por outro, o risco e a vulnerabilidade que o território tem à desertificação física e humana, portanto, a resposta tem que ser uma resposta criativa e fora da caixa. Também porque muitas das vezes as respostas que estão ao alcance destes territórios são demasiado conservadoras, demasiado lineares e transversais a todo o território, e estas realidades são muito circunscritas ao local. E, portanto, esta é uma abordagem que parte do local, que empodera o local e que ensaia soluções ajustadas a esse local. Numa perspectiva exatamente de ensaio, isto é, de não termos medo de fazer, e de perceber que na ação já estamos a responder ao problema, porque estamos a implicar pessoas, porque estamos a criar dinâmica, porque estamos a gerar fluxos, e portanto esse é o grande objetivo desta estratégia, onde entra a inovação social e onde nós vemos o território como um laboratório de ensaio de soluções para o futuro. E por isso é que estes projetos de inovação social que estamos a apoiar estão inseridos numa estratégia maior, que nós designamos de Mértola Laboratório para o Futuro, que ensaia várias soluções numa perspectiva de governança colaborativa. Por isso é que nós somos agentes que apoiam o investimento de entidades que são, de alguma forma, promotoras de ideias, e, portanto, estamos ali como um agente apoiante e não necessariamente como o titular do projeto. E, portanto, é também empoderar as organizações e o território de se capacitarem para isso. Há projetos como o Cozinha da Avó,
que está dentro do chavão da sustentabilidade e está muito ligada à questão da alimentação, mas que vai muito além da alimentação. O que nós estamos a trabalhar no Cozinha da Avó são as relações entre as pessoas, é a relação das pessoas com o território e uma abordagem sustentável a esse mesmo território. E no fundo também romper com algumas ideias pré-feitas. Quando falamos em alimentação, a ideia é que estamos num território em que não temos capacidade para nos alimentar, porque não há água, porque os solos não são férteis, e nós estamos no fundo a contrariar isso, dizendo que de facto a fatalidade é que somos poucos, mas a oportunidade é que, sendo poucos, a solução está ao nosso alcance, porque não será assim tão difícil alimentar uma população como aquela que é de Mértola. Temos é que pôr mãos à obra e ensaiar a solução, e portanto é esse também o nosso papel. Depois há outros projetos que estão em curso e que nós também já, até novas candidaturas que entretanto surgiram na área da inovação social e que nós apoiamos como entidade investidora ou co-investidora com outros investidores sociais. Estou-me a lembrar, por exemplo, de um projeto na área da liderança colaborativa, muito direcionado para os jovens e que terá na Escola Profissional ao Sul, que também está aqui um laboratório de ensaio dessas soluções, portanto, trabalhando a juventude e aquilo que é a sua capacidade e o seu empoderamento para serem parte ativa, digamos assim, na resolução dos problemas que afetam o território. Estou-me a lembrar também, por exemplo, na área da capacitação para a cultura e para a literacia cultural, um projeto também com a Orquestra Sinfónica de Lisboa, que é direcionada a todo o Baixo Alentejo na capacitação para a área da música e da cultura em geral, trabalhando as questões da literacia cultural, que para nós também são basilares e fundamentais. Aliás, para nós a cultura é um marco fundamental no alcance da coesão social e territorial. Portanto, nós não podemos trabalhar equidade, igualdade de oportunidades se não capacitarmos e empoderarmos as pessoas para usufruírem de igual forma do bem cultural, e portanto para nós isso é importante. E portanto, no fundo o que somos agentes facilitadores. Há muitos projetos na área da inovação social que somos e que não necessariamente neste instrumento que estamos aqui a falar, mas que somos a entidade promotora. Há outros onde somos a entidade que possibilita, pelos recursos que temos, o desenvolvimento dessas ações, e isso configura uma forma de governação que já por si também é inovadora, que é estarmos na posição de perceber que em todos estes processos nem sempre a entidade, que é a entidade gestora do território, tem que ser a entidade líder, tem que ser a entidade facilitadora das lideranças, não é? E portanto, nesse sentido, toda esta estratégia é também uma estratégia de apoio a uma governança mais colaborativa que capacita e empodera o território para as respostas, e isso é construir futuro. Muito bem, e agora dou estas logísticas das máscaras, são sempre complicadas, portanto vamos fazer assim. Agora dou as boas-vindas a Nelson Margarida, é também convidado deste quinto episódio da terceira temporada das Phoenix Talks, e falámos aqui desde ser um território facilitador para o empoderamento também de empreendimentos, de investimentos, de atos de inovação. O exemplo do Nelson Margarida não deixa de ser tudo isto, não é? Acaba por estar aqui nesta Casa Amarela que nos recebe, e nós agradecemos, quer a Rádio Voz da Planície, quer a Incubadora de Inovação Social, a receptividade e a abertura para fazermos aqui no seu espaço esta conversa. Mas a Casa Amarela não é só isto que estamos aqui a ver, é muito mais. Como é que foi uma pessoa que não é deste território, que não nasceu aqui em Mértola, vir apostar num território como este? Boa tarde, seja bem-vindo. É muito importante para esta iniciativa ouvir o seu testemunho. Muito boa tarde a todos, muito boa tarde a quem nos está a ouvir também. Como foi? Isto foi, de certa forma, foi um ato de coragem, entre aspas, loucura. Quer dizer, este projeto nasceu em 2011, 2012, após nós enfrentarmos aqui a primeira crise, todos nós, e eu e minha esposa decidimos, na altura, criarmos aqui um plano B. Temos só que aproximar o microfone. Isso. Criarmos aqui um plano B, peço desculpa. E o plano B passou precisamente por Mértola. Mértola é a terra da minha esposa, é a terra que me recebeu muito bem.
E decidimos investir aqui em Mértola, onde nós tínhamos algum património, dos quais é a Casa Amarela, mas começamos... Eu peço desculpa, Nelson, nós estamos aqui, ouvimos-nos todos bem, mas lá em casa... Lá em casa não. Okay. Vamos ter que aproximar mesmo o microfone. Isso, obrigado. Então, nós iniciamos este projeto precisamente com a casa da Tia Amália, que é uma residencial, um alojamento local, e em simultâneo criamos aqui a interligação com a Casa Amarela, que era um restaurante que já existia, mas que estava fechado já há anos, e que nós, de certa forma, tentamos dinamizar. E fizemos-lo de uma maneira muito própria, a nossa maneira de estar na vida, de maneira muito sustentada, passo a passo, percebendo de certa forma aquilo que os clientes necessitavam, aquilo que os clientes procuravam, aquilo que Mértola necessitava, e assim fomos adaptando ao local e fomos dando a Mértola uma alternativa que de certa forma até à data não existia. Entretanto, o projeto foi graças a Deus, foi crescendo, expandimos-nos para a vila. Nós neste momento estamos na margem esquerda. Para quem não sabe, nós ficamos na margem esquerda do Rio Guadiana, do lado oposto a Mértola. Entretanto, expandimos-nos também para a vila. Surgiu a hipótese de ficarmos com a gerência de um café emblemático de Mértola, que é o Café Guadiana, que também é gerido pela empresa que foi criada logo de início. Depois alargamos mais também o negócio a uma pequena loja de produtos locais, para promover precisamente produtos locais aqui da região aqui de Mértola. E assim tem sido uma tarefa muito desafiante. Nestes últimos meses, não só para mim como para todos, tem sido muito difícil. Mas estaremos cá para continuar este projeto de família e espero em breve poder dar novidades também a todos os ouvintes e a Mértola, como é óbvio. Está a preparar novidades aqui para os espaços, é isso? Eventualmente, vamos ver. Então, numa segunda ronda, já voltamos ao Nelson para saber se podemos avançar aí com alguns pormenores. Já agora, esta Obrigado. Casa Amarela, quem nos está a ver pelo Facebook, é fácil de perceber que temos o rio aqui ao lado, portanto estamos mesmo a imagem que se tem do terraço, onde não podemos fazer esta conferência devido ao calor e ao sol que lá tínhamos. Era a nossa ideia inicial, mas devido ao tempo em que estamos no verão, não foi possível, mas temos o rio de fundo. Esta relação da Casa Amarela com o rio também de alguma forma ajudou a trazer este projeto para aquilo que queria, para essa sustentabilidade que falava há pouco. Esta relação aqui com o rio atrai também os visitantes e chama pessoas? Sem dúvida que sim, e espero que no futuro tudo indica que ainda será mais interessante e mais vantajosa para a Casa Amarela, sem dúvida, com aquilo que se adivinha. A Casa Amarela sempre teve uma ligação muito forte com o rio, não só por estar mesmo aqui ao lado, mas existia aqui a Ponte Barca, que era o único meio de transporte da margem esquerda para a margem direita do rio, ou seja, se nós sempre estivemos ligados aqui ao rio, a Casa Amarela sempre esteve ligada ao rio, e a Casa Amarela, para quem desconhece, em tempos isto era um pequeno entreposto que existia na margem esquerda, onde as pessoas que viviam na margem esquerda iam a Mértola e depois quando vinham para este lado, para a margem esquerda, se abasteciam com vários artigos, vários produtos que havia aqui disponíveis na altura. Estamos a falar aqui nos anos 40, 50, 60, onde a família tinha o seu negócio e tinha materiais de construção, tinha retrosaria, tinha café, tinha vestuário para venda, etc. Era uma carga histórica também aqui interessante, agregada à Casa Amarela onde nos encontramos. Dou agora as boas-vindas também a Isabel Campos, é a diretora da Alsud. Ora, uma vila como a vila de Mértola precisa também de uma aposta grande na área da formação e, ao fim e ao cabo, é essa a área de trabalho, a formação e a educação da Alsud. Sabemos que a Alsud também aposta em projetos inovadores e começávamos por aí. Boa tarde, seja bem-vinda também a esta conversa. Que apostas são estas da Alsud nesta área da inovação? Boa tarde a todos e muito obrigada pelo convite. É uma honra colaborar com vocês.
sobretudo porque já somos parceiros noutras áreas e portanto, é um gosto estar aqui. A escola ALSUD é uma cooperativa que tem uma escola profissional e, conforme disse, é dedicada à educação, à formação, à educação formal através dos cursos profissionais, mas também à educação informal em várias valências, como Universidade Sénior, Escola de Música, Escola de Caça, Pesca e Natureza, e portanto nós, e além disso ainda prestamos outros serviços à comunidade, de capacitação de jovens, como estava a vereadora Rosinda Pimenta a falar há pouco, ligada ao empreendedorismo dos jovens também, ligada a ideias de inovadoras, de negócio, portanto nós temos outras áreas complementares, mas focamo-nos agora aqui na nossa conversa em termos de ensino e permitam-me avançar com aquela que é mais emblemática da nossa escola e que é mais digamos, um pouco também fora da caixa, como usando também de novo as palavras da Rosinda, que é dentro dos cursos profissionais e depois de muitos anos numa especialização numa área de cultura, arqueologia, património, nós avançarmos para uma área formativa que é a gestão cinegética, que são as áreas da caça, claro, dentro do quadro de um capital social que Mértola já tem, e nesse quadro de formação de técnicos de gestão cinegética, nós atrairmos muitos jovens de fora e fazermos o caminho inverso do êxodo rural que tanto nos fustigou nos últimos muitos anos, não é? Nas muitas décadas que temos aqui de desertificação e de despovoamento do território. E, portanto, estes jovens são um capital que vem de fora e, para nosso contentamento, têm uma formação de 3 anos aqui, formação essa que na área da caça tem uma visão também ela inovadora deste setor, por um lado como um aliado da conservação da natureza, e obviamente em articulação com outros projetos que a comunidade tem, que é esse o princípio também de uma escola profissional, é estar em articulação constante com o tecido que a envolve, mas também vendo a caça como uma frente de fornecimento de um produto alimentar, que é a carne de caça, que é saudável, ética, justa, tem um conjunto de qualidades e, portanto, também nesta área da alimentação e dentro dos cursos profissionais estamos a desenvolver, e olha, foi ontem a apresentação, estamos a colaborar e a desenvolver materiais pedagógicos que possam dentro da nossa escola, dentro da nossa formação, mas dentro de outras escolas também, e neste quadro desta valorização da rede alimentar local, valorizar este produto, que é derivado da gestão cinegética, não é? Uma boa gestão cinegética que também esteja ao serviço das redes alimentares. Portanto, temos um pouco esta ambição de contribuir para essa visão da gestão cinegética. Pronto, dentro da gestão cinegética fazemos muitas outras coisas, né? Temos uma ótima articulação com os parceiros locais, as herdades, e neste momento, dentro da formação prática do curso, temos um projeto aprovado de equipamentos e um protocolo com a Câmara para termos um campo didático experimental de boas práticas de gestão cinegética. Portanto, nós vamos poder trabalhar com os nossos alunos e com as entidades, as universitárias que estão aqui no nosso território, e todas as outras que por aqui passam, boas práticas cinegéticas que os nossos alunos podem implementar, avaliar, medir e, no fim, dizer aqui é uma boa prática, aqui nem tanto, aqui, e portanto ser didático em... Nós dizemos que é a minha sala de aula é lá fora, portanto as salas de aula serem em contexto real de campo, e serem também com este horizonte da ciência e com este horizonte e com esta preocupação de contribuir para a formação do conhecimento. Portanto, os nossos alunos são alunos, mas desde sempre colaboraram em iniciativas que são elas próprias criadoras de conhecimento. Isto para nós é muito grato e é muito importante.
E depois há um aspecto que eu também gostava muito de exaltar nesta questão da gestão cinegética, que são os alunos que nos procuram, que são normalmente miúdos, jovens, cada vez mais jovens, até porque nós temos agora o limite dos 19 anos, e que são miúdos que gostam do campo, são miúdos que gostam daqui, são miúdos que gostam de ficar aqui. Nós temos vários, no Parque Natural, nas herdades, miúdos que vieram de fora, fizeram a sua formação aqui e por aqui ficaram. E pronto, e desejamos nós que eles constituam cá a família e que isto seja um conto de fadas desse ponto de vista, mas pronto, de contribuir realmente para a fixação da população. Mas voltando ao perfil dos miúdos, E são temos que miúdos avançar, Isabel. diga? Temos que avançar. Sim, eu começo a falar e entusiasmo. Pronto, são miúdos que gostam daqui. E isto é um capital humano muito importante. Os jovens que gostam do seu território. Pronto, e a partir daqui podíamos falar da Escola de Natureza, mas pronto, Mas já ficará para voltamos outra na segunda vez. ronda, falamos na Escola de Natureza. Quando Não fica calhar. esquecido, eu vou-me lembrar de lhe perguntar, bem, até porque é esteja à muito vontade. importante o que acabou de dizer, porque num território de interior, como é o caso de Mértola, eu lembrei aqui o rio, mas há outras coisas que faltam, naturalmente. É muito importante contribuir para a fixação de jovens e esse trabalho a Alsude está a fazer, naturalmente, e é de relevar. Dou as boas-vindas agora também a Rui Colasso, é o vice-presidente da Casa do Povo de Santana de Cambas. E já falámos aqui de um projeto que já mexe, não é, Rui? Boa tarde. A cozinha da avó já está a dar frutos. Como é que nós tivemos, e só para lembrar aqui rapidamente, tivemos a oportunidade de apresentar este projeto também no âmbito das Phoenix Talks já há algum tempo. Já terá certamente novidades para nos contar. O que é que já aconteceu, entretanto? Boa tarde. Olá, boa tarde a todos, aos presentes, aos ouvintes da rádio. Em primeiro lugar, agradecer-vos mais um convite que me fizeram. Como representante, vice-presidente da Casa do Povo de Santana de Cambas. O projeto que me traz aqui, o projeto da Cozinha da Avó, pois tem sido realmente importantíssimo, como nós já esperaríamos. Está a ter bons resultados, está não só nas pessoas com mais idade, digamos assim, que já tiveram uma experiência de vida e de trabalho e agora já não estão ativas, que ajuda-as muito a colaborar, as pessoas, porque é uma horta, é um projeto que não vive só de horta, mas é tipo uma escola para as pessoas mais novas, de como os produtos, os bons produtos se produzem, o tempo que eles têm para se produzir. E, como disse há pouco, não só tem sido muito importante para as pessoas com mais idade, como também para as crianças da escola, da pré-primária, da primária, em Santana e não só, no concelho, tem sido importantíssimo, porque as crianças que não gostavam, eu não gosto de gaspacho, eu não gosto de migas, e hoje fazem isso tudo de outra forma, não é? Fazem gaspacho, olham isso com os olhos, veem isso com os olhos que nós queremos que eles vejam, que é realmente o que é daqui, o que é bom, o que é feito com coisas boas. E eles fazem, está a ver, miúdos com 6, 7, 8, 9 anos a fazer gaspacho, a fazer açordas, a fazer migas, a fazer outro tipo de coisas com produtos produzidos em Santana de E a Cambas respeitar na horta. o ciclo das Exatamente, coisas. E especialmente Não isso, é? respeitar o ciclo, saber que as coisas não nascem, Preservar a tradição não e nascem nas respeitar. lojas, têm Claro. que ser produzidas e dá trabalho, mas é gratificante saber aquilo que comemos e quando devemos comer. E importante nas escolas, os miúdos aprenderem isso desde pequeninos, para que se vá revertendo os problemas, pelo menos alguns problemas, tanto a nível de saúde Um como projeto outros. comunitário que envolve aqui várias idades de formas diferentes, portanto, estamos a falar aqui também de um projeto, além de comunitário, intergeracional, que tem Exatamente. esta grande vantagem, não é? Exatamente, é um projeto que é a Cozinha da Avó e que a horta é um dos fatores, é um dos elementos que fazem parte deste projeto, porque vamos dar à EX na escola, os miúdos aprenderem a cozinhar e a saberem o que é importante e quando é importante comê-los, os nossos alimentos, e envolver a comunidade, envolver as pessoas que estão presentes, que estão ali para ajudar, não só a instituição Casa do Povo. Isso tem sido muito importante para nós, para o bem-estar das pessoas, para o bem-estar da instituição, que só é importante
só faz ponto de referência se fizer a vontade das pessoas, né? Se irmos de encontro àquilo que as pessoas querem. Claro que podia dizer aqui muito mais coisas, mas a parte fundamental será sempre o produto que é feito, que é produzido na terra para a nossa saúde. Esse é o maior legado, de alguma forma, também, além de toda a parte velhos. comunitária que aqui está envolvida deste projeto da Cozinha da Avó. Sim. Ora, o tempo urge e nós somos muitos, vamos só fazer aqui um apanhado geral antes de passarmos para a segunda e última ronda. João Cascalhar, já foram deixados aqui muitos exemplos do que é afinal isto do agir local e porque é que esta terceira temporada também assim se chama, não é? Sim, acima de tudo o que percebemos é que estamos num território onde, por norma, as pessoas pensariam que pouco se passa, não é? Portanto, aquela ideia que temos muitas vezes de que pouco haverá aqui a fazer. E não é verdade, porque efetivamente o que temos aqui e o que temos visto é um espaço muito dinâmico. Um espaço muito dinâmico e com uma dinâmica muito própria. E, portanto, tem sido um prazer trabalhar com este território, até porque temos desenvolvido aqui projetos muito, muito interessantes. Quando falamos ali do projeto da Cozinha da Avó, é um projeto que realmente é de uma visão verdadeiramente espantosa, porque quando nós, aquilo que se está ali a fazer, ou aquilo que se pretende ali fazer em territórios como estes de interior, deve ser a ação que temos que ter para a criação aqui de uma rede alimentar, para quando falamos efetivamente em agricultura biológica, quando falamos em preservação do meio ambiente, em preservação das comunidades, em participação. Isto é um exemplo de... Não é apenas um projeto, por isso é que ele foi aprovado, não é apenas um projeto alimentar, não é apenas um projeto agrícola, é um projeto muito interessante e que realmente nos deixa a todos muito satisfeitos com a sua execução e, portanto, penso que é um dos pontos mais... Tem sido um dos pontos fortes e um dos bons exemplos que temos dado. Por outro lado, também com a Alsu temos tido o prazer de trabalhar e realmente há aqui dinâmicas muito interessantes e que nós, por exemplo, estamos agora inseridos num apoio à participação, portanto um orçamento participativo jovem, né? Portanto, que realmente onde temos tido a oportunidade de dar aqui, trabalhar com a Alsu, mas também percebemos a dinâmica que é fundamental para que, ou o esforço que é feito para que estes jovens se integrem na sua comunidade. E por fim, dizer que efetivamente termos um espaço como este aqui da Casa Amarela, com toda a dimensão histórica e a dinâmica que consegue desenvolver e verificarmos como realmente se consegue transformar e até ultrapassar num período terrível, não é? Portanto, que estamos todos a viver e que parece que não tem fim, mas que efetivamente esta resiliência é algo que está presente e algo que tem que ser também falado e demonstrado, porque é muito fácil nos queixarmos, é muito fácil dizermos que não há e ponto final, acabou. E realmente quando em vez disso se pretende e se escolhe fazer e se escolhe avançar, é realmente notável. Eu acho que nós aqui temos que valorizar e dar referência a esta proatividade, que de alguma forma também é o símbolo do que é que ser empreendedor significa. E voltamos então ao Nelson. Margarida, pegando aqui outra vez nas palavras do João Cascalhar, é um exemplo de que, apesar de todas as dificuldades que todos vivemos de alguma forma, e os vossos setores mais acentuadamente, que quando se quer fazer, consegue-se mesmo. E estava a falar há pouco de novidades, portanto, além de todas estas dificuldades que ultrapassou, está a pensar como é que vai melhorar as questões daquilo que tem para oferecer. Quer-nos deixar aqui uma nota para quem ouve de não desistir e de investir e de ser proativo? Bom, eu costumo dizer que faz mais aquele que quer do que aquele que pode, não é? E talvez eu e minha esposa sejamos o símbolo disso, ou seja, nós efetivamente decidimos vir para Mértola, decidimos apostar em Mértola e assim o temos feito e continuamos mesmo nesta fase menos boa que todos nós passamos,
continuamos a arregaçar as mangas e continuamos a pensar no projeto e tentarmos criar aqui alternativas para não estarmos só dependentes de um setor, porque ao fim e ao cabo nós temos a Casa Amarela que está dedicada à restauração, temos a casa da Tia Amália que está virada para o turismo, mas pensamos também agora, visto que o turismo, enfim, está mais escasso, nós decidimos aqui avançar com uma outra vertente no negócio que é virarmos-nos um pouco para a saúde e bem-estar. E é nesse campo que nós oferecemos, desde há algum tempo para cá, oferecemos aqui no espaço da Casa Amarela, na parte inferior, onde em tempos funcionou um bar, nós oferecemos aulas de yoga, oferecemos terapias, massagens, fazemos também workshops sobre alimentação e basicamente é isso. Estamos a pouco vamos alargando esse leque e o feedback tem sido agradável e isso tem-nos motivado para continuarmos com esta aposta da saúde e bem-estar. Parece que vai ser uma aposta. É por aí que vai ser o futuro também, não é? E o futuro do projeto da cozinha da avó recomenda-se, Rui Colasso, para quem está a ouvir, e às vezes tem até, e estas iniciativas como aquelas que desempenhamos aqui nestas sessões, têm também muito esse propósito de fazer perceber a quem nos acompanha que às vezes parece que as ideias não são boas, mas elas até existem e que não se deve recuar, deve-se avançar e deve-se apostar sempre, e o vosso exemplo é isso, é uma aposta ganha. Deve-se deixar avançar, aqui também um conselho neste deve-se caso. avançar sempre. Repare, este projeto teve início em 2020, em plena pandemia. Vocês não fazem ideia o quão importante é para pessoas dos 6, 7, 8 anos, 9, como eu disse há bocado, as crianças, as pessoas de média idade, eu, e as pessoas mais velhas, num problema que temos vivido com esta pandemia. Desenvolver um projeto destes, que fica numa aldeia, faz fronteira com a Espanha, e isso é uma mais-valia. Isso é uma coisa que é gratificante e é importante para este projeto e para a vida das pessoas. Ter essas pessoas a interagir, a plantar batatas, a dar receitas, as pessoas que estão em casa já sem ninguém, pessoas com idade avançada, em que se vai perguntar receitas antigas, dizer é importante o seu conhecimento, é importante aquilo que a senhora aprendeu ao longo da sua vida para ficar um legado para o futuro, para estas crianças pequenas trabalharem essas receitas na escola, para essas crianças que não gostavam de comer migas, não sabiam o que eram migas, um exemplo, e hoje fazem-nas. Portanto, isto é de uma importância que só quem vive aqui e quem acompanha este projeto e quem acompanha as pessoas é que dá o real valor de uma pessoa com 80 anos saber que é útil, saber que o conhecimento que ela tem e que nós vamos pedir, que é importante para todos, que é uma coisa que vai ficar para aquela pessoa que dá esse contributo, que vai ficar, afinal eu ainda faço falta, ainda há alguém que se importa comigo, ainda há alguém que me vem perguntar valorizar a que experiência, a dar o sabedoria, valor, não é? dar o valor Claro, que as pessoas realmente claro. têm, que não é fácil, e nós em plena pandemia conseguimos fazer isso. Pessoas a ir plantar batatas, colher batatas, cebolas, plantar tomate, tudo o que há numa horta. E a forma interessante como um projeto dinamiza toda uma comunidade, mexe toda uma comunidade. Nós não vendemos a nada, envolver-se, nós não é? neste momento estamos no auge da produção dos produtos que são agora da época, não é? E a Casa do Povo, que é uma IPSS, esses produtos que estão agora em excesso de produção, nós fazemos doação à Santa Casa da Misericórdia de Mértola, como fizemos hoje doamos ao Lar de Montes Altos, Morianas, portanto, tudo faz falta e tudo é importante, e esta é uma mais-valia que este projeto
estar no meio. Isto é um projeto de 2 anos, estamos quase praticamente no O ano primeiro passado, ano, mas queremos que ele não vá acabar só daqui a mais um ano. Portanto, isto tem que Será uma continuar, coisa para porque isto continuar, claro. faz falta. Claro. E se faz falta, tem que continuar. E faz falta também, obrigada, a Escola de Natureza, não me esqueci. Isabel Campos, vamos então falar dela nesta segunda ronda. Estava muito entusiasmada aí a referir a Escola de Natureza, que era outra das vertentes que a Alsud também tem como aposta. Sim, a escola tem um novo projeto, que é a Escola de Caça, Pesca e Natureza, dedicado a estas temáticas, não é? E a públicos diferentes. Pessoas que estão no ativo e que são caçadores, ou que são gestores, ou que são de alguma forma ligados à gestão do mundo rural, e em áreas que para elas são significativas. E também tem uma outra valência que ainda decorrente da situação da pandemia não avançou, que é programas para jovens, sobretudo naquela faixa etária que pouca gente gosta de trabalhar, que é assim a partir dos 12 anos até aos 18. São aqueles que, pronto, e que agora com as tecnologias, não é? E que são, vamos dizer assim, para usar um termo que toda a gente percebe, campos de férias, e que decorrente da pandemia ainda não tiveram condições de segurança para serem feitos. Mas cujo objetivo é formar os jovens para os valores do território, formar os jovens para contribuir para, na sequência de outros projetos, como o da Cozinha da Avó, sensibilizar e tornar os jovens ligados ao seu território e aos seus valores culturais, aos valores dos seus avós, mas também aos valores da cultura e da natureza que os envolve de uma maneira geral. Neste projeto e nesta ideia é muito importante a questão da cultura de que temos estado a falar transversalmente. E nesse aspecto também gostava de valorizar um trabalho que para nós é muito gratificante, que é o trabalho que nós fazemos com a Universidade Sénior, que é um modelo de Universidade Sénior descentralizado por 11 aldeias, valorizando as aldeias e justamente valorizando as pessoas como elas próprias detentoras de conhecimento que podem, na questão da gastronomia, mas não só, em todos os conhecimentos que elas detêm sobre a natureza, mas também sobre um trabalho que para nós é muito gratificante, que é o trabalho das festas, sobre as festas e sobre a organização dos momentos festivos, daquilo que nós chamamos as festas tradicionais, os mastos, as pinhas, o entrudo, e que também teve que ser interrompido durante todas estas festas, tudo o que nós fazíamos, teve que ser interrompido em tempo de pandemia e que deu origem depois a outras iniciativas, nomeadamente um programa de rádio em que eles começaram, em que recolhíamos os depoimentos deles e, portanto, para nós isto também foi, para nós, inovador, que também não fazíamos rádio, que também não fazíamos muitas coisas e que em tempos de pandemia e nestas valências, quando tivemos que reformular tudo aquilo que fazíamos, em algumas valências fizemos de outra forma e sempre com esta perspectiva de valorizar a cultura que as pessoas têm, seja ela essa que falamos muito aqui da gastronomia, que é uma coisa fácil, porque toda a gente come, não é? E, portanto, e até a comida dos nossos avós é melhor do que aquela que muitas vezes nós fazemos, não é? A partir dos supermercados ou dos McDonald's. Começar e a dessas finalizar, coisas todas. Isabel. E pronto, acho que em termos de inovação é uma área que para nós é gratificante, é essa da cultura e do valorizar a cultura dos séniores nesse projeto. Aí depois da Isabel, volta à vereadora Rosita Pimenta, com certeza que será gratificante também para quem está numa autarquia ouvir estes exemplos, certamente, não é? Sim, claro, é gratificante e é também esse, no fundo, o nosso papel, no fundo, é ver estas coisas a acontecer
e apoiá-las quando tem que ser, e esse apoio é aquilo que nós podemos traduzir por serviço público. É isso que deve ser o trabalho de uma autarquia, é perceber essa dinâmica, alimentar essa dinâmica e sempre que possível, de forma estratégica, também a conduzir no sentido de que ela seja o mais abrangente possível e o mais direcionada para o futuro possível. Quando falamos aqui em valorização da cultura local, nós também não o fazemos numa lógica de cristalização daquilo que é a cultura e o património local. Há sempre uma interação com lógicas de contemporaneidade. Portanto, por isso é que os projetos também são intergeracionais, por isso é que, por exemplo, no Cozinha da Avó nós valorizamos a cozinha tradicional, mas também lhe incorporamos novos conceitos, de alguma forma incorporamos conceitos relacionados com o conhecimento que vamos tendo agora sobre o valor nutricional dos alimentos, saber o que é que temos que salientar num prato e não salientar tanto porque são conhecidas as propriedades hoje dos alimentos e aquilo que é melhor ou não é melhor, também saber como é que nós tornamos um prato tradicional apelativo a uma criança, como é que nós tornamos um prato vegetariano apelativo a uma criança. No fundo, juntamente com aquilo que é o tradicional, é nosso papel também projetar esse território, para esse conhecimento e essa validação cultural para o futuro, numa perspectiva que é uma perspectiva de salvaguarda e não de preservação. Preservação cristaliza, não é? Congela no tempo, e nós não queremos um território congelado no tempo. E portanto é esse caminhar para o futuro que tem que estar sempre presente. Por isso é quando se fala em projetos como até a Universidade Sénior e estes conhecimentos que estamos aqui, ou projetos relacionados com a cultura popular, como por exemplo o que está a acontecer do De Boca em Boca, que recolhe aquilo que é o património oral, conta e ouve histórias, mas ao mesmo tempo está a ser feito um processo de criação cultural mais contemporânea em torno desses contos. Como é que nós juntamos... Uma recolha de oralidade também, não é? Mas não só. Portanto, o que é que nós fazemos com essa recolha? Não é? Vamos ter aí matéria-prima para projetos culturais inovadores, diferentes, futuros, nesse sentido. E, portanto, é importante nós percebermos que há uma identidade a salvaguardar, mas que não se pense que estes territórios, em abono dessa identidade, que às vezes é romantizada e é muito defendida por uma elite mais urbana, que gosta de regressar ao campo e ver tudo como estava há 30 anos atrás. E nós queremos salvaguardar essa identidade cultural, mas queremos valorizar o conhecimento, mas queremos também projetar o território para o futuro. E estes projetos de inovação são exatamente isso. Como é que nós valorizamos e empoderamos estas pessoas com conhecimento a partir do conhecimento que elas já têm. E, portanto, é no fundo esse o objetivo de todos estes projetos que vamos acarinhando, e uns que vamos promovendo e outros que vamos apoiando em função dos recursos que vamos tendo, num trabalho que tem que ser necessariamente sempre em rede e muito inovador ao nível da forma como é gerido e como é coparticipado pelos diferentes agentes, sejam eles institucionais, organizações, entidades públicas ou pessoas simples. Por exemplo, o projeto Boca em Boca nasceu da criatividade de 2 pessoas. E continua hoje até assim, sem ser institucionalizado. Portanto, ter essa margem de trabalho e de, lá está, pensar e agir fora da caixa. Estes territórios não se compadecem de soluções transversais e de receitas pré-feitas, porque têm especificidades muito próprias. Mário Tomé, volto ao Vice-Presidente da Câmara de Mértola por umas palavras finais sobre tudo aquilo que ouvimos aqui e que nos faz crer que este é um território com futuro, assente naquilo que é a sua tradição e o seu passado, mas a pensar em outros tempos mais a longo prazo. Eu julgo que a gestão dos territórios, as dinâmicas próprias, os momentos dos territórios
têm, como em tudo na vida, momentos de menor fulgor e momentos de maior fulgor. Nos momentos de maior fulgor, que é um bocadinho aquilo que se sente em Mértola neste momento, não tenho dúvidas, estão muito associadas àquilo que é a capacidade de todos os parceiros, entre todos os parceiros existir uma sinergia positiva, existir ligações importantes. Eu quando vou ouvindo e com alguma, confesso, emoção, com alguma sensação, tanto mais emocional, o Rui ou a Isabel, o próprio Nelson falar de projetos tão importantes e que têm dado dinâmicas tão decisivas ao território, quando nós falamos tantas vezes em territórios onde existem menos pessoas, com tanta gente usa siglas tão diferentes sobre aquilo que são territórios de baixa densidade, e depois percebermos que aquilo que são os decisores políticos, aquilo que são as pessoas que estão na ação do município, que em determinado momento tiveram um papel decisivo nestes projetos, perceber que um privado teve a capacidade e a coragem que enaltece naturalmente o papel da empresa do Nelson naquilo que vai sendo a sua atividade, mas que foi um aproveitamento no sentido positivo da palavra, obviamente, daquilo que é uma dinâmica própria do momento de um território, porque sem existir essa dinâmica também não existe a capacidade do privado em existir. Depois, percebendo aquilo que é a forma apaixonada como o Rui ou como a Isabel fala de um projeto, percebendo que o município em determinado momento, e sem qualquer tentativa aqui de valorização institucional da nossa parte, mas perceber que em determinado momento tivemos um papel decisivo, tivemos um momento decisivo e uma coragem tremenda enquanto município, que foi a capacidade de investir em algo que é muitas vezes menos visível, porque era muito mais fácil ao município investir, e os recursos do município também são finitos, e obviamente que o município poderia ter investido essa sua comparticipação noutras áreas que são muitas vezes mais populares para aquilo que é a ação de gestão de um território na sua acessão simples. É isso que obviamente nos faz tirar conclusões e perceber que vivemos um momento de sinergias positivas, um momento em que o território vive momentos positivos, e é isso que vai acontecendo com ações diretas. Nós estávamos aqui, certamente que em direto se percebeu muitos olhares para o outro lado da estrada, não eram mais do que alguns jovens, os carros a passar, e um conjunto de jovens que são jovens que a escola profissional, neste caso, tem a capacidade de atrair para o território, que alguns deles se fixam, que ficam precisamente por essa especificidade própria da escola, num projeto que foi a questão da cinegética, que é uma área que o município em determinada altura apostou de forma decisiva, mas que depois só por si não consegue. É necessário que os parceiros tenham essa complementaridade, que agarrem os projetos, que saibam dizer presente, que sejam complementares e não ficar centrado naquilo que é a escala macro dos municípios. Quando sentimos isto na sua globalidade, e concluindo, sobretudo nos momentos dos últimos quase 2 anos, infelizmente, que vivemos fruto da pandemia, e que conseguimos intervir nos territórios na mesma, conseguimos inovar e estando próximo das pessoas, tendo a capacidade de dizer presente e não deixando que a pandemia, com a sua ação não só nociva em termos de saúde, mas também de saúde mental e emocional, e nós conseguimos intervir a esse nível com projetos desta dimensão. Depois obviamente tenho que nos felicitar a todos, não deixar de felicitar também a vocês enquanto parceiros de inovação social, a inovação social e a incubadora enquanto parceiro, e portanto quando é assim, obviamente que ficamos satisfeitos e sentimos coragem para continuar a fazer ainda mais e melhor sempre que nos for possível e solicitado. E agora, João, é a melhor forma de terminar o agir local, não é? Portanto, bons exemplos de como efetivamente se pode fazer a diferença em territórios como estes, agindo localmente. Sem dúvida nenhuma, para mim foi um enorme prazer terminar o agir local aqui em Mértola. Não podia deixar de fazer, aliás, porque nós tem sido um dos territórios, além de Beja e do município de Beja, tem sido aquele território onde temos tido mais uma ação permanente, e realmente temos que fazer aqui, tal como fazemos muitas vezes em Beja. Não seria também justo não vir aqui a este território e perceber esta dinâmica tão positiva que quem cá trabalha e convive com, e tem o prazer de poder conviver com estas pessoas, percebe mais do que a inteligência. Volta outra vez à questão da resiliência e da vontade, porque realmente ali, como o Nelson dizia, é sem dúvida nenhuma a questão que mais faz quem quer do que quem pode, e muitas vezes há tanto quem possa e não faz nada, né? E depois às vezes aquelas pessoas que menos podem são as que fazem mais. E nós realmente, olhando para este território, pensaríamos que poderia ser um território que podia menos, não é? E não é verdade. E não é verdade, e realmente é extraordinário o trabalho que é aqui feito, a inteligência do trabalho que aqui é feito, e os bons parceiros que aqui temos. E tenho a sorte de ter aqui este grupo de pessoas que convidamos, exatamente
por considerarmos que deviam ser enaltecidas. Isso não retira mérito aos outros, não os podíamos ter aqui todos, também tendo aqui o município, de alguma forma representamos todos, não é? Também é esse o nosso objetivo ao convidar os representantes do município, mas realmente é um território muito diverso e um território que tem sabido transformar-se, e isso é muito importante. Não veremos um travão a curto prazo a esta questão da diminuição populacional. Continuaremos a ter problemas em todo o Baixo Alentejo, mas este exemplo de resiliência é muito importante para todos nós, até porque eu em todos os processos penso que mais importante do que nós nos focarmos nos problemas é nós nos focarmos em soluções. Mais importante do que nós nos cingirmos à queixa e ao exacerbar da dificuldade é efetivamente nós trabalharmos num sentido de agir local, que nos leve a transformar o nosso território e transformá-lo naquilo que nós queremos, porque nada nos impede de fazer deste Baixo Alentejo, de Mértola, de Beja e todos os outros concelhos, aqueles concelhos que nós queremos, e nós só o conseguimos fazer pela positiva, e foi isso que aqui fizemos, e acho que realmente estão todos de parabéns, e foi um gosto aqui estar, e voltaremos para a semana já com outra temporada, temática, não é? E da parte da Rádio Voz da Planície de Beja foi um prazer vir também até Mértola. Quem nos acompanha através da rádio pode ouvir o canto aqui dos animais, insetos normais de uma paisagem como esta. Quem nos vê tem um rio de fundo e a Casa Amarela. Foi um prazer, despedimos-nos todos até para a semana no horário do costume, em mais uma Fênix Talks.